Olá para todos, tudo bem com vocês? Pois comigo não, porque eu já tô prevendo que vai ser uma merda editar esse vídeo. Shin Megami Tensei Persona, ou apenas Persona, uma franquia que cresceu muito ao longo dos anos, ao ponto de qualquer jogador casual já ao menos ter ouvido falar sobre. Tendo se iniciado em 96 e se mantendo até hoje, com o decorrer dos anos, Persona se tornou uma franquia um pouco complexa, tendo animes, mangás, até mesmo filmes, além de spin-offs com história canônica, até mesmo a partição feita na franquia pelos próprios fãs. Isso pode acabar assustando os jogadores novos e fazendo ficarem intimidados pela grandiosidade dessa franquia. Porém, não se preocupe, pois aqui no quadro Por Onde Começar, no canal Estação Senpai, está aqui para te ajudar e fazer você entender um pouco sobre essa franquia de RPG clássicos de turno. Digital Dev Story Megami Tensei, um jogo de RPG lançado em 1987, o mesmo ano que até mesmo foi lançado o primeiro jogo de Final Fantasy. Sendo esse o primeiro jogo da franquia, que adapta uma trilogia de livros de mesmo nome, foi um sucesso que a partir daí a franquia crescia tendo vários títulos e aumentando sua popularidade. Chegando em um momento onde a Atlus, a empresa dona da franquia, pôde ter a liberdade de criar seu primeiro spin-off, Shin Megami Tensei If. Lançado em 1994, esse jogo manteve muitas coisas da sua franquia original, porém mudando a trama para um grupo de colegiais e deixando a trama ser mais contida, e não algo que coloque todo o mundo em caos. If cria uma ótima narrativa, com bastante reflexões, sendo uma delas sobre o que é um pecado em vista de um jovem que ainda não tem total mentalidade e conhecimento sobre o seu mundo. Porém é um jogo que tem uma gameplay bastante arcaica, que eu só recomendaria para os fãs hard de SMT. Sendo assim, If não é um bom jogo para se começar essa franquia com toda certeza. O jogo recebeu um mangá que foi feito entre 94 e 95, que foi compilado em um único volume e eu super recomendo a leitura do mangá. Em If você tem a opção de jogar como homem ou mulher, mas o seu personagem ainda tem um nome fixo, sendo Tamaki Uchida. Porém, em 1996, a personagem foi oficialmente representada sendo uma mulher em Persona 1 de PS1, e aqui onde o vídeo de fato começa. Persona 1 se passa no mesmo mundo de If, sendo assim, é um universo alternativo de SMT. Então você não precisa ter um conhecimento sobre a história da franquia principal. A história do jogo se inicia quando um grupo de amigos estudantes se vê participando de uma simples brincadeira supersticiosa, intitulada de Persona, basicamente uma lenda urbana escolar. A partir dessa brincadeira, abre-se uma porta para conflitos sobrenaturais que irá afligir toda a cidade. O jogo com certeza é um marco controverso da franquia, tendo até pontos positivos, como a primeira participação do personagem recorrente da franquia, Igor. Porém, Persona 1 ainda é conhecido como o pior jogo da franquia. Não a história, apesar de básica, ainda ela é boa. O que deu a mal fama a Persona 1, com toda certeza, foi sua gameplay que envelheceu muito mal, ao ponto onde eu já me vi tendo que me obrigar a jogar o jogo. Uma das marcas registradas de Persona que define a franquia nada mais é do que a mecânica dos personagens têm para invocar suas personas, que nada mais é do que a manifestação do seu eu interior. Mas com toda certeza, Persona 1 também não é um bom jogo para se começar a franquia, ainda mais a versão do PS1. A versão americana do jogo, ela sofreu muito, pois naquela época era normal ter a ideia idiota que jogos não iam fazer sucesso por ser muito japonês. O jogo sofreu alterações nos designs dos personagens, modificação de diálogos, até missões foram removidas. Porém, em 2009 foi feito um port para a PSP, que recebeu melhorias do visual, gameplay e adicionando cutscene, sendo essa a melhor versão do jogo, que ainda continua sendo um jogo ruim. E antes que eu me esqueça, Persona 1 recebeu um mangá chamado de Megami Iriboku Persona, que lançou em 1996 e foi terminado em 2000, tendo um total de 8 volumes. E ao contrário do jogo, eu super recomendo o mangá, pois como eu já disse, o problema de Persona 1 não é a história, e sim a gameplay. Agora vamos para Persona 2, lançado em 1999. Antes que eu comece a dizer sobre Persona 2, há algo que você deveria saber sobre. Ele foi um game que foi dividido em duas partes, já que a história do jogo era grande demais. E essas partes são Persona 2 Innocent Sin, de 1999, e Persona 2 Eternal Punish, de 2000. Bem, Persona 2 Innocent Sin, de PS1, nunca saiu do Japão e só tivemos acesso no port atualizado para o PSP. E o jogo sofre bastante por ter uma gameplay muito melhorada, mas é ainda muito próxima da gameplay original de Persona 1.
Mas algo que é elogiado sobre o jogo por todos os fãs de Persona que já puseram sua mão nele é: a história do game é bom para um caralho. Sério, sendo considerado até por alguns a melhor história de toda a franquia Persona. Uma incrível história, porém dark, personagens amáveis e carismáticos, mas como eu disse, a gameplay do jogo, por ser próxima demais de Persona 1, isso acabou afastando muitas pessoas. Agora, Persona 2 Eternal Punish. A continuação do primeiro jogo, dando uma versão alternativa da mesma história, que eu não posso dizer para evitar dar muito spoiler, mas afirma que o nível de qualidade da história ainda se manteve. Bem, esse jogo tem um certo problema, que é o fato que apenas o jogo original do PS1 está disponível em inglês, porém o remaster do PSP que foi lançado apenas no Japão. Então, a melhor versão do jogo não é acessível para os fãs de Persona. Então, para ter acesso à história dos dois jogos da melhor forma possível, seria: você ignora Persona 2 Innocent Sim de PS1 e vai para o remaster de PSP. Depois você tem que voltar para o PS1 para jogar Persona 2 Eternal Punish. Mas então, sobre se eu recomendo ou não esse jogo. Não, na verdade eu apenas recomendaria Persona 2 para pessoas que já são fã da franquia e querem apenas ter uma experiência a mais. Persona 2 também tem um mangá chamado Tsubi Tobatsu, tendo um volume e 14 capítulos, que pessoalmente acho que é muito pouco, por uma história tão maravilhosa que Persona 2 tem. Mas foi então, a partir do próximo jogo, que as coisas mudam completamente. E foi aqui, em Persona 3, onde a franquia começou a caminhar para o sucesso que ela é agora. Em Persona 3, o jogador assume o papel de um estudante do ensino médio, que através dos animes e mangás recebeu o nome de Makoto Yuki, que se junta a CIS, um grupo de alunos que investiga Dark War, que nada mais é do que um intervalo de um dia e o outro. Durante a Dark War, o jogador entra em Tártaro, uma grande torre que habita criaturas, que se alimenta da mente humana, e a cada andar da torre a dificuldade do jogo vai aumentando gradualmente. O jogo foi lançado em 2006, sim, o mesmo ano que foi lançado Kingdom Hearts 2 e Final Fantasy 12. E é justamente por isso que eu acredito que a Square tem um plano maligno de eliminar a Atlus. Bem, em Persona 3, a Atlus começou a ouvir as críticas feitas nos jogos anteriores, mudando assim a equipe de direção, o público-alvo e, é claro, a gameplay, que era mais criticada e matou os outros jogos. Entre essas mudanças, foi adicionada uma mecânica que iria se tornar uma marca registrada dessa franquia, sendo o Social Links, que acabou gerando a tão famigerada Wife Wars. Social Link nada mais é do que a capacidade de você interagir e se relacionar com os personagens de forma até separada com a história principal, e você é incentivado a fazer isso, pois conforme suas Social Link evoluem, seus status aumentam basicamente, unindo o útil ao agradável. Apesar de Persona 1 e Persona 2 ter ótimas músicas, Persona 3 superou também nesse requisito, tendo músicas mais focadas em um pop, rock com rap. E tanto deu certo que Persona 3 é lembrado por ter as melhores músicas da franquia. Persona, a partir daqui, se tornou uma franquia sobre relações, fortalecer e entender suas amizades. E em 2007 foi lançada uma expansão para Persona 3, sendo Persona 3 Fast, disponível tanto para PS2 quanto para PS3. O game traz a história do jogo original, porém adicionando mais personas, mais social links e missões, entre outras coisas. Porém, o seu grande diferencial desse jogo é o adicionamento de um epílogo, que é um final conclusivo da história do jogo, tendo quase em torno de 30 horas a mais de gameplay, apesar que muitos fãs ainda consideram esse epílogo desnecessário. E o jogo também recebeu um port para PSP em 2009 chamado Persona 3 Portable. A parte de navegação do jogo foi resumida a menus e conversas com interfaces de visual-novels, e tendo cutscenes retiradas, além do próprio epílogo removido do jogo, com a desculpa de que o game era grande demais para o console, algo que pessoalmente eu não acredito, devido que existem vários jogos grandes que fazem um bom aproveito do PSP. Bem, em compensação foi adicionada uma nova personagem ao jogo, uma protagonista feminina, que altera drasticamente, quase sendo um New Game Plus. Sobre Persona 3, bem, pessoalmente eu recomendo muito esse jogo, pois além de uma boa gameplay, a história realmente é muito boa, e esse jogo definiu muitas características que a franquia iria tomar a partir daí. Então sim, Persona 3 e Persona 3 Fast eu super recomendo para começar a franquia, porém Persona 3 Portable eu só recomendaria para pessoas que já jogaram o jogo original. Mas tem outra forma de você começar Persona, ao menos fazer você sentir vontade de conhecer o jogo, e seria através de Persona 3 Dance Online. E calma, eu posso explicar porque eu tá dizendo que você pode começar esse jogo através de um spin-off de jogo de ritmo. O jogo lançou em 2018 para PS4
E o motivo de eu dizer que você pode começar por esse jogo é simples. Persona Dancing é um jogo leve, descontraído, que pode fazer você se interessar pelos personagens e eventualmente você começar a jogar o jogo original. E vale também mencionar que Persona 3 recebeu uma adaptação de sua história, tanto para mangá quanto para uma trilogia de filmes, que basicamente todos os fãs da franquia gostaram, tanto a sua animação é bem feita, como uma ótima direção e uma história muito bem contada. Tendo errado com Persona 1 e Persona 2, a Atlus havia manchado a franquia Persona. E apesar de Persona 3 ser um excelente jogo, ele ainda não foi o suficiente para fazer os antigos fãs voltassem a confiar na franquia. Porém, foi em 2008 que a Atlus fez história de fato. Persona 4, quando foi lançado para os Estados Unidos, em 2 semanas seguintes foi o jogo mais vendido. A história se gira em torno de Yu Narukami, um jovem que passa a morar com seu tio numa cidade do interior. E conforme ele tenta se habituar com a cidade nova e tentando fazer amizades, ele se vê em um certo momento, junto com seus amigos, investigando uma estranha série de assassinatos. Persona 4, além de consertar os erros de Persona 3, ele melhorou mecânicas que já eram ótimas. As músicas também são excelentes, porém agora apenas focado no pop rock. Realmente, o carinho que você vê que a Atlus teve com esse jogo está literalmente muito explícito. Bem, em história ela está no mesmo nível de Persona 3. Claro que ela é mais calma e de certo modo até mesmo mais simples. Porém, ainda é visível o cuidado que eles teve ao desenvolverem essa trama. Enquanto Persona 3 tinha-se uma trama mais focada sobre se erguer diante dos problemas do passado, aqui em Persona 4 se gira mais em aceitação pessoal. O jogo também recebeu uma versão atualizada, chamada Persona 4 Golden. Lançada originalmente em 2002 e durante muito tempo era apenas disponível para o PS Vita. Porém, em 2020, o jogo finalmente recebeu um port para PC. Persona 4 Golden é a versão mais completa do jogo, tendo as adições de 2 Social Links novos, novas dificuldades, diálogos novos, entre outras coisas. Persona 4 também recebeu um jogo de dança chamado Dance All Night, que está disponível tanto para o PS Vita quanto para PS4. E a minha opinião sobre Persona 4 é, além de Persona 4 Golden ter a melhor gameplay, ele é muito mais acessível, já que está disponível para PC. E sobre o jogo de dança de Persona 4, bem, minha opinião sobre ele é a mesma de Persona 3 Dancing. E também vale ressaltar que Persona 4 também recebeu uma ótima e bem feita adaptação em anime contendo 25 episódios. Antes de prosseguirmos para Persona 5, acho muito justo falar sobre jogos de Persona que com toda certeza não são um bom local para se começar, mas isso não é devido à sua qualidade, e sim porque são jogos que são continuações diretas de Persona 3 e 4, sendo esses jogos Persona 4 Arena e Persona Q. Com o sucesso de Persona 4, a Atlus tentou crescer a franquia Persona para outras mídias, e como na época os jogos de luta haviam se tornado populares novamente, a Atlus teve a ideia de se criar Persona 4 Arena. Esse jogo se passa logo após os eventos de Persona 3 e 4, com até os personagens de Persona 3 agora mais velhos. A história se gira em torno da ideia de que o grupo de eliminação de Shadows da Mitsuru acabou detectando algo estranho na cidade onde o grupo de Persona 4 vive, indo lá ajudá-los. O jogo, por incrível que pareça, tem um grande destaque na Aigis Narukami e Elizabeth, sendo até meio injusto com os outros personagens. O jogo vendeu muito bem e acabou sendo muito elogiado pela crítica, assim fazendo a Atlus lançar uma sequência direta em 2014, Persona 4 Arena Ultimax. Em termos de gameplay, esse jogo melhora tudo que havia sido falho no outro. E, em termos de história, o jogo é uma sequência direta, então se você jogar Persona 4 Arena Ultimax primeiro, você não vai entender porcaria nenhuma. O plot do jogo é que, por algum motivo, a Dark War volta na cidade onde se passa Persona 4. Porém, um grupo de Persona 3, no meio do caminho, acaba sendo sequestrado pela Shadows, então a galerinha do 4 vai tentar ajudá-los. Com a Atlus ainda tentando expandir sua franquia, anunciou o Persona Q, ou como eu gosto de chamar, o Persona Kawaii Chibi do caramba. O jogo que fez surgir vários memes, sendo um deles o da deusa Naoto. Bem, o jogo é exclusivo de 3DS. Ao contrário do Arena, que se passa após Persona 3 e Persona 4, a história desse jogo se passa durante Persona 3 e Persona 4. E isso até que é justificado na história, já que o plot do jogo se gira em torno de viagem no tempo. E outro diferencial é que nessa bagunça temporal, afeta os poderes do protagonista de 3 e do 4, compartilhando com membros das suas equipes. Que pessoalmente eu achei uma sacada bem interessante. A gameplay foi a mais criticada no jogo em si, sendo um tipo de dungeon crawler, além de um desbalanceamento gravíssimo. Os cenários do game são muito fechados.
tornando até fácil você se perder no meio do mapa. Bem, como eu disse, esses jogos com toda certeza não são bons pontos para você começar a franquia. Tanto em histórias, sendo até porque continuações diretas dos jogos originais, e como em gameplay, no caso de Persona Q. Agora, finalmente chegamos em 2016, o ano que foi marcado pela voz dos RPGs, sendo esse ano que foi lançado Final Fantasy XV pela Square e também o ano que foi lançado pela Atlus Persona 5. Lançado tanto para PS3 quanto para PS4, usando a engine de outra franquia da Atlus, Catherine, Persona 5 foi uma evolução enorme em comparação aos outros títulos anteriores. Mecânicas foram trazidas de volta de Persona 1 e 2, de poder negociar com os demônios, além de tanto poder usar armas brancas e contas de fogo. A história se gira em torno de um grupo de estudantes que se auto-intitulam Phantom Thieves. Em outras palavras, ladrões fantasmas. E esse nome não é à toa, já que o jogo traz uma sensação e ambiente de ladrões e roubos. Uma ótima qualidade, por sinal. A qualidade de sua gameplay de RPG de turno foi tão bem feita e polida que é até normal dizer que esse jogo trouxe de volta à vida o gênero que muitos achavam que não daria certo na era atual, trazendo tanto estilo, mecânicas excelentes e uma ótima coletânea de música. Porém, o que já era bom foi ainda mais melhorado em Persona 5 Royal, exclusivo para PlayStation 4, tendo adicionado uma nova personagem à história e oferecendo uma vasta melhorias, desde social links novos a minigames, além de eventos novos, até as dungeons foram alteradas, sendo Persona 5 Royal a versão definitiva desse jogo. E sim, eu super recomendo começar com Persona 5, o jogo é ótimo, com excelente história e personagens super carismáticos. Bem, agora sobre o anime de Persona 5, então, faz um favor para você mesmo e fique longe dele. E sim, Persona 5 também tem um jogo de dança, e minha opinião sobre ele é a mesma do 3 e do 4. Mas vale lembrar que foi aqui que surgiu o meme. Da mesma forma que Persona 4 teve um jogo que conta a continuação de sua história, Persona 5 também teve, mas dessa vez não foi um fight game, e sim um Musou, sendo Persona 5 Strike. O jogo não é apenas um Musou genérico, na verdade, com seus elementos de RPG de ação, com toda certeza é uma boa pedida para quando você zerar Persona 5. A história não é comparável, não é o mesmo patamar de qualidade, mas a atenção aos detalhes foi muito bem formada, tornando esse jogo muito divertido. Agora você deve ter percebido que vários jogos dessa franquia estão espalhados por várias plataformas. Então por onde você deve começar a jogar Persona? Bem, a fanbase diz que os melhores jogos para você começar essa franquia com toda certeza são Persona 3, 4 e 5, mas isso varia de qual console você tem acesso. No PlayStation 1 você tem acesso a Persona 1, Persona 2 Innocent Sim e Persona 2 Eternal Punish. Já no PlayStation 2 você já tem acesso tanto a Persona 3 quanto Persona 3 Fast e é claro Persona 4. E já no PSP, bem, aqui você tem acesso ao Remaster de Persona 1 e Persona 2 e o port de Persona 3, sendo Persona 3 Portable. E é claro, no PlayStation 3 você também tem acesso aqui a Persona 3 Fast e Persona 4 Arena, além de Persona 5. E aqui no PS4, bem, você aqui já tem acesso a tanto Persona 5, Persona 5 Royal, todos os jogos de dança, além, é claro, de Persona 5 Strike. E também vale citar que no PC você tem acesso tanto a Persona 4 Golden e Persona 5 Strike também. Bem, é isso, é um simples guia para alguém que quer entrar nesse mundo de RPG de Shin Megami Tensei Persona. E se você gostou, por favor, compartilhe e se inscreva para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal Estação Senpai. Agora, te vejo na próxima.